Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão ao estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 5. O símbolo do pastor, das ovelhas, da atividade do pastoreio, é um dos mais recorrentes em toda a tradição bíblica. Pelas próprias características da função, ela traz muitos aspectos que eram aproveitados simbolicamente para a transmissão de lições espirituais. E é o que nós vemos aqui, nessa bonita passagem que o evangelista João nos traz. Jesus é representado como esse bom pastor, pastor amoroso, misericordioso, que conduz as suas ovelhas pelos caminhos do mundo, que vai adiante delas no sentido da exemplificação que nos legou, mas também no sentido desse amor que se antecipa, que prepara os seus caminhos, que cerca os seus passos com todos os cuidados, os recursos de que precisarão para vencerem as provas mais difíceis da vida. Esse amor que se antecipa às próprias rogativas e necessidades das ovelhas. É esse o amor aqui representado nesse bom pastor. Mas um dos aspectos mais belos nessa relação do pastor com as suas ovelhas era a intimidade que se desenvolvia entre eles. É conhecido o fato de que as ovelhas atendem particularmente à voz do seu pastor. Outras pessoas que as chamam geralmente são ignoradas, mas quando a voz do pastor ecoa, logo isso lhes chama a atenção, logo vem em sua direção. Por quê? Por conta justamente dessa intimidade que foi criada ao longo do tempo, nesse contexto da confiança, nesse contexto de que ali com ele, junto daquela voz, estão seguras. Por isso, iam aos poucos se acostumando nessa convivência cotidiana com o cheiro do pastor, com a presença do pastor, com a sua voz e até mesmo com o seu olhar. De modo que isso lhes trazia, lhes infundia segurança. E era essa voz que buscavam seguir, era por meio dessa voz que buscavam se orientar. Pois bem, trazendo o símbolo para a nossa vida, é a isso que precisamos atentar. Ovelhas que somos, precisamos criar cada vez mais essa intimidade com Jesus, a fim de identificar em meio às muitas vozes e sugestões do mundo, aquela voz do bom pastor. Porque a voz aqui vai representar, no fundo, sintonia. Voz é vibração. Vibração é sintonia. Quantas sugestões todos os dias não recebemos para as mais diversas sintonias? Através das notícias que lemos, das conversas que temos, dos simples pensamentos que ecoam em todo o fluido cósmico universal que nos cerca, estamos todos os dias cercados por muitas vozes. Geralmente, no entanto, essas vozes, ao contrário da voz do bom pastor, não nos conduzem, não nos inspiram ao bom caminho. São vozes que nos estimulam, que nos incitam, por exemplo, à rebeldia, à desesperança, à tristeza, à revolta, à fuga ao dever, enfim, vozes que tentam nos distrair das verdadeiras finalidades da vida, que tentam nos afastar daquilo que realmente possa nutrir a nossa alma, aquele pasto verdejante, aquela fonte de água à qual o pastor costuma nos levar. São as vozes das ilusões, as vozes sedutoras do mundo, como as sereias, lá no conto, na fábula, que precisamos aprender a evitar. Como? É preciso ganhar intimidade com Jesus. Nesses momentos
de transição no mundo, nesses momentos conturbados, nesses momentos difíceis, nesses momentos onde, como havia previsto Jesus, surgem muitos falsos profetas, muitas falsas vozes, como nunca. A ovelha, aquele que realmente já deseja caminhar com Jesus em busca da sua liberdade efetiva, precisa ganhar intimidade com o Mestre, a fim de ser capaz de identificar, mesmo em meio a todas essas vozes, a todos esses ruídos do mundo, aquela voz terna, doce e amorosa de Jesus. Aquela voz que sempre vai nos incentivar ao bem, ao amor, à misericórdia, à humildade, à calma, à serenidade. É essa a voz que precisamos identificar em cada passo do nosso caminho, a fim de que não venhamos a nos afastar dos caminhos retos da vida, a fim de que não venhamos a cair nos abismos, nas armadilhas, por darmos vazão, por abrirmos espaço a essas vozes que nos afastam da voz do legítimo pastor. E como ganhar essa intimidade? Temos tantos recursos, mas por vezes não os valorizamos adequadamente. É preciso, primeiramente, buscar conservar a oração, a comunhão, esse momento de diálogo com Jesus. É preciso buscar esse momento de convivência mais íntima com Jesus, porque Ele conversa conosco. No silêncio, ouvimos a sua voz. Na meditação, na prece, no estudo edificante do Evangelho, sobretudo, nós vamos ganhando essa identidade com a sua voz, com a sintonia, com a faixa de Jesus. Como diz o Espírito Neo Lúcio, o hábito de estudar o Evangelho, meditando sobre as suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Ou seja, nós vamos criando uma imantação, um vínculo profundo com essa voz, de modo que nos tornamos capazes de identificá-la, mesmo em meio a todos os ruídos e as sugestões perniciosas que o mundo muitas vezes nos trará. É preciso também, sobretudo, ocupar, vincular a nossa mente e o nosso coração no exercício do bem, no exercício da caridade mais profunda, não simplesmente o auxílio material, mas a caridade da benevolência, da paciência, da indulgência, da compreensão, porque onde há a caridade, aí está presente Jesus. Onde fala a voz da caridade, na verdade fala a voz de Jesus. E é essa voz que precisamos dar vazão em nós, buscando o exercício do amor, buscando nos integrar ao bem, seja onde for, nos mínimos detalhes, no lar, sendo um pouco mais pacientes, sendo um pouco mais compreensivos com as pessoas ao nosso redor, sendo aqueles que semeiam a paz, o bem, a luz, onde encontramos muitas vezes a discórdia, a sombra, o medo. É assim aos poucos que o nosso coração vai se afinizando com essa voz. Nós vamos tornando mais fácil essa nossa sintonia com Jesus e vamos criando essa intimidade realmente com o bom mestre. Era o que acontecia naquele tempo. Quando uma ovelha estava um pouco rebelde, o pastor trazia-a mais para perto de si, de modo que naquela convivência mais próxima ela pudesse ir aos poucos se acostumando com a sua voz, com o seu cheiro, com a sua presença. Assim também nas experiências difíceis da nossa vida. Podemos buscar mais estreitamente esse contato com Jesus. Então aprender também a enxergar os desafios da vida como essa proposta ou esse convite de estreitamento dos laços. Porque nos desertos da nossa vida, muitas vezes, em que os ruídos do mundo cessam por um pouco, a gente dá mais atenção àquilo que vai lá dentro, à voz divina que fala no nosso interior. É preciso, portanto, aprender também a ganhar essa intimidade diante dos reveses, diante das perdas, em que a desilusão nos visita e nos ajuda a voltarmos um pouco mais para dentro de nós, escutando essa voz, que fala no fundo lá dentro. Então é preciso buscar isso, não só com relação às vozes que nos chegam de fora, mas também internamente, as vozes das tentações,
das velhas tendências, dos velhos arrastamentos, nesse processo de conhecimento de nós mesmos, quando vamos de fato ao nosso deserto interior, vamos aos poucos discernindo melhor essas vozes e ouvindo lá ao fundo, para além de todas as tentações e arrastamentos, essa voz que nos fala em nosso interior, convidando-nos ao bem, ao amor, essa é a voz do nosso Cristo interno que repercute a voz de Jesus, do bom pastor. Busquemos isso e estaremos mais seguros, estaremos mais confiantes nessa presença divina que está sempre conosco. Estaremos mais aptos, mesmo em meio às turbulências, aos ruídos, aos gritos do mundo, estaremos aptos a identificar essa voz amorosa que nos conduz, que nos orienta e que nos diz: eis que estou aqui, vamos juntos caminhar em direção a Deus. Reflitamos nisso e busquemos essa intimidade com o bom pastor de nossas almas. Muita luz e muita paz a todos.